Mercado de tecnologia, desnecessário dizer que mudou completamente, né? Entrada de diversas novas tecnologias, diversos novos fornecedores e a profusão, a difusão da tecnologia em toda a organização e não mais capitaneada pela área de TI. Os processos de compras em muitas empresas continuam sendo da mesma forma, causando muitos impactos negativos na aquisição e contratação de serviços de compras. Nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre os 3 principais erros na aquisição e contratação de serviços de TI. Eu sou o Omar Tabashi, sou Managing Partner da TGT Consult, associada à ISG, empresa de consultoria e pesquisa na área de estratégia de tecnologia e processos. E com muito foco na atuação de processos de sourcing e contratação de serviços de tecnologia. Um dos nossos principais trabalhos que a gente tem feito é juntar dentro dos clientes finais qual é a solução de tecnologia melhor e quem é o melhor parceiro para a implementação e desenvolvimento dessa tecnologia. E isso é um pouco do pano de fundo da conversa que a gente vai ter hoje. Houve uma grande transformação nas tecnologias, na forma como o negócio encara a tecnologia e não necessariamente o processo de compras, o processo de sourcing, como a gente chama, passou por essa evolução. A gente tem visto em muitas companhias erros nesse processo que estão impactando muito forte na implementação, no desenvolvimento dessas tecnologias selecionadas. Então, para começar a listar os principais erros, para mim o erro número 1, e não necessariamente nessa ordem, mas um dos principais erros é o erro de definição em qual estratégia de aquisição eu quero seguir. Qual é o papel daquela solução dentro da minha companhia? É uma solução commodity? Ela vai ser, eu quero um parceiro de baixo custo para entregar essa solução com um nível de serviço ok? Ou é uma solução que é um diferencial para o negócio? É um diferencial competitivo, ele carrega uma inovação. Então, essa é uma etapa fundamental antes de começar a selecionar quem serão os fornecedores e que tipo de processo, você definir a tua estratégia de suprimentos. Nós aqui na TGT, a gente usa uma matriz padrão, todo mundo que trabalha com Strategic Sourcing usa esse modelo de padrão, onde você tem no eixo Y o impacto no negócio ou valor estratégico e no eixo X, como vocês estão vendo, a curva de gasto, quanto que isso impacta no seu orçamento. Então, quando você cruza o impacto estratégico daquela solução versus o impacto no orçamento, ou seja, quanto isso vai custar, você consegue definir 4 quadrantes diferentes, como vocês veem na figura, que exigem, demandam diferentes estratégias. Isso, eu poderia fazer um vídeo longo sobre isso, mas eu vou ser bem mais objetivo aqui, vou fazer um resumo, e a gente vai focar em 2 quadrantes principais. Uma que a gente considera gargalo, então, ou seja, uma tecnologia que é inovadora, que tem uma missão crítica para o negócio, pode parar o negócio, ele vai trazer diferenciais competitivos para você, e o impacto de custo daquela solução nem é tão grande para a sua solução. Podemos estar falando de blockchain, podemos falar de inteligência artificial, podemos estar falando de soluções de supply chain, da rede logística, CRM, e-commerce. Você tem que definir o que é estratégico e diferencial para o seu negócio. Nessa hora, eu vou buscar um parceiro meu com características de parceiro, como o próprio nome diz, né? Que traga inovação, que desafie o conhecimento do negócio, que traga as melhores práticas globais. Então, quando eu estou contratando nesse quadrante, uma RFP pode não ajudar, um leilão de custo pode não ajudar. Ao contrário, eu tenho que conhecer e desenvolver a solução com ele. E eu vou falar um pouco mais disso no erro número 3. Por outro lado, se a gente está contratando uma solução de rotina ou uma solução alavancada, onde ela tem baixo valor estratégico, vamos lá, se for rotina, né, uma solução de baixo custo e de baixo valor estratégico, eu não quero que a minha área de tecnologia ou que a minha área de suprimentos gaste tempo e recursos com esse processo de aquisição. Defina quem são teus fornecedores padrão, deixa a área de negócio contratar diretamente, reduza o custo e o esforço para fazer essa aquisição. Já se eu estou comprando alguma coisa que é alavancado,
né, ou seja, que é de baixo valor para o negócio, mas tem alto custo, alto investimento, eu vou querer o menor orçamento, eu vou querer as empresas que são campeãs em custo, né? Então, para isso, eu vou usar processos de leilão, e aí sim vale a pena ter uma RFP mais detalhada, enfim. Então, essa estratégia é diferente da estratégia do gargalo. E quando a gente está falando de crítico estratégico, aí sim, nós estamos falando de uma solução de tecnologia que vai mudar o negócio. Então, eu tenho que ter todo o critério, e obviamente o preço, ele é crítico, ele é relevante, mas ele não pode definir meu fornecedor. Então, eu preciso ter outras dimensões que me ajudem na seleção de quem vai participar do processo e principalmente de quem será o eleito para essa aquisição. E aí, eu vou falar no erro número 3, qual é o melhor processo para esse tipo de situação. O erro comum número 2, escolher uma lista inadequada de fornecedores para participar do processo. Como a gente tem visto a seleção desses fornecedores? Em geral, compras tem uma indicação, a área de negócios já evoluiu no processo com um fornecedor, e aí vai para compras, e compras procura no mercado alguém que tem algum tipo de seleção, e aí o processo de seleção ele fica manco, né? Eu não tenho referências adequadas, eu não tenho um modelo adequado. A TGT atua nisso há muito tempo, e desde muito tempo atrás a gente trabalhava com listas de mercado, procurava listas de fornecedores providas por inteligência de mercado. Tem poucas listas no mercado brasileiro, e por isso, desde 2017, a gente tem feito pesquisas no mercado local, produzindo relatórios que a gente chama de ESG Provider Lands, que dão uma lista de fornecedores por tipo de tecnologia, por especialidade, e dividem esses fornecedores por competência, por capacidade de entrega, por presença no mercado, que permitem que a gente defina uma lista de fornecedores com acurácia e com base em fundamentos tangíveis, e não porque alguém conhece o fornecedor ou porque alguém indicou, né? Então, esse é fundamental. A gente tem percebido ao longo desses anos de pesquisa, né? Anteriormente, a gente podia contar com 2 ou 3 grandes fornecedores, e vocês imaginam os nomes que eu estou pensando, mas existiam 4, 5 nomes grandes de empresas de tecnologia que basicamente te entregavam todo um portfólio de serviços que atendiam todas as demandas de TI. A partir do momento que tem essa imersão grande de novas tecnologias, inteligência artificial, blockchain, analytics, toda a parte de negócios digitais, surgiram diversos fornecedores que são muito especiais, que têm muita competência local, que são muito especializados em alguns tipos de soluções. Então, quando vocês estiverem procurando uma solução específica, que vai ser um diferencial competitivo, é importante fazer uma boa pesquisa, um bom scan no mercado, para entender quem são aqueles players. Então, esse é o erro número 2, é trabalhar com uma lista de fornecedores inadequada. E a nossa recomendação é: use alguma inteligência de mercado para mapear e convidar para esse processo os melhores fornecedores, que tenham arquétipos, que entendam a demanda específica que vocês têm e que sejam adequados ao perfil da tua empresa e ao perfil da sua demanda. Só para concluir esse ponto a sua demanda, você pode, se você está buscando uma solução gargalo, né, ou uma solução alavancada, o tipo de fornecedor que eu quero não necessariamente é um líder, mas é um fornecedor que tem um bom desempenho, mas que é eficiente em custo. Então, a escolha, sabendo o que você quer, é fundamental que você liste os principais fornecedores para participar do processo. Bom, erro número 3. Ele é decorrente de todos os outros, mas é a utilização do método tradicional de contratação através de RFPs, né? Uma RFP muito sólida, onde a equipe do negócio, junto com a equipe de suprimentos, de sourcing, trabalha longas horas para definir uma solução e escrever uma RFP, aí colocar no mercado e depois fazer todo o processo de seleção. O que a gente aprendeu, o que a gente tem visto? Quem ganha, em geral, ganha esse processo
é quem é bom de responder RFP. E eu até falaria quem é bom até de mentir, né? Porque se o fornecedor tem um bom processo de entendimento da RFP e de como respondê-la da forma mais adequada, com a melhor solução, sabendo o que o cliente espera daquelas respostas, ele acaba passando, né? Passando na prova, ele acaba sendo aprovado no processo, sem necessariamente mostrar a competência, sem necessariamente ser o melhor fornecedor para aquele processo. Então, uma das formas de mitigar esse problema é o que eu já comentei no erro número 2, é ter uma lista de fornecedores com competência para aquele tema comprovada por órgãos externos de pesquisa. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é a utilização de métodos novos de contratação. Né? Nós usamos o nome Future Source, da nossa parceira ESG, Agile Source, né? Que usa os conceitos de método ágil. Então, a utilização desses métodos, ele tem uma ruptura com o processo tradicional e ele traz os fornecedores para um estágio anterior no processo de compras. O que eu quero dizer com isso? Vamos dar um exemplo hipotético de uma empresa de commodity agrícola, por exemplo, que vai fazer um grande processo de migração para a nuvem, de cloud. Então, a área de TI senta e escreve uma RFP detalhada para tentar criar a solução como ela deseja aquela solução. E aí ela convida os fornecedores. De novo, quem entende mais de solução cloud para nuvem? Todos esses provedores de tecnologia de ponta para nuvem ou a empresa de agronegócio, né? Então, como que eu uso o conhecimento desses fornecedores de nuvem, desses provedores de serviços de nuvem, para desenvolver a solução nesse processo? A gente propõe um processo colaborativo de cocriação da solução desde o primeiro momento. Então, a etapa inicial do processo de sourcing, a gente tem feito com alguns clientes, ela se resume em entender o problema, definir quais são as bordas, o escopo desse problema, quais são os desafios que a empresa tem, e aí, diante desses desafios, novamente, definir uma lista adequada de fornecedores e chamar não um, mas até 3 ou até 5 no limite fornecedores para começar a desenhar o escopo da solução. Então, a solução é desenhada, obviamente, com acordos de confidencialidade, e o fornecedor sabe que ele está participando de um processo de desenho da solução. Então, workshops orquestrados de desenho da solução, workshops colaborativos de construção do que seria a solução. Ele, além de economizar muito esforço de documentação, porque todos os fornecedores estão fazendo um melhor entendimento do problema, ele te encaminha para uma convergência da melhor solução técnica para esse cliente. Então, você põe 3 fornecedores líderes para uma solução, discutindo caminhos para resolver um problema ou capturar uma oportunidade de mercado para aquele cliente. Então, ao longo desses workshops, 1, 2 ou 3, tanto empresa-cliente quanto fornecedores vão entendendo a solução e vão convergindo para uma solução única. Então, a partir do momento que cliente final, eventualmente se a consultoria estiver participando de um processo de sourcing junto, e os fornecedores têm um entendimento de uma solução comum e da melhor solução para esse cliente, aí sim podemos disparar essa RFP muito mais simples, com muito menos documentação, porém com muito mais convergência, capturando o que tem de melhor de inteligência, de inovação no mercado. E aí a gente faz um processo de seleção, com propostas formais, com negociação comercial, e aí podemos fazer até MVPs adotando a metodologia ágil, né, com modelos de contratação e uma evolução para a migração dessa contratação. Então a gente pode contratar, por exemplo, num primeiro momento, para fazer um MVP, a gente contrata o fornecedor pagando em STS, em homem-hora, na maneira mais tradicional, até esse fornecedor estar a bordo e a gente ter o nosso primeiro MVP. E depois a gente pode virar a chave desse contrato para pagar por valor agregado, enfim, por entregáveis, por valor para o negócio. A gente pode mudar o indicador de desempenho para medir a eficiência do contrato. Então, eu estou descrevendo uma nova forma, um novo processo de desenvolver todo o processo de sourcing.
incorporando metodologias ágeis, trazendo a inovação do negócio, para que tanto a área de negócio como a área de tecnologia e a área de suprimentos passem a agregar valor nesse processo, para que ninguém fique refém nesse processo adequado. Então, resumindo, né, eu dei 3 erros comuns do processo de compras que a gente sugere que vocês repensem, que as empresas atuais, que as melhores empresas já estão revisitando. Primeiro, número 1, repensar a estratégia de suprimento. O que eu espero desse parceiro de tecnologia? Ele vai mudar meu negócio? Tenho que fazer um processo muito mais estratégico, trazendo inovação para dentro da companhia. Não, ele é um commodity, ele é um gargalo, então eu vou fazer um leilão reverso, vou fazer custo e vou trazer mais fornecedores para essa avaliação. Segundo erro mais comum, lista de fornecedores inadequados. Solução para esse erro, ter uma lista, usar inteligência de mercado para ter uma lista adequada de fornecedores. Hoje a gente tem milhares de fornecedores no Brasil, nós pesquisamos nos últimos anos 700 fornecedores, a gente tem classificado 290 fornecedores, a gente tem a categorização dos seus pontos fortes e fracos. É fundamental que a área de compras e a área usuária tenham conhecimento desses prós e contras de cada fornecedor para escolher uma lista adequada. E o erro número 3, usar um processo colaborativo, um processo com métodos ágeis que reduzam documentação e que agreguem o máximo de conhecimento ao cliente final no processo de suprimentos. Esses são os 3 erros principais que a gente tem visto nos processos. Como eu comentei anteriormente, a TGT Consult pode te ajudar nesses processos. A gente tem atuado desde a definição dos fornecedores, desde a definição da matriz estratégica de compras, como vocês devem posicionar estrategicamente os seus serviços e soluções de TI numa matriz de suprimentos, como selecionar a lista adequada. Vocês podem adquirir o ISG Provider Lands ou podem adquirir outras formas. O relatório que a gente usa é o ISG, que a gente usa e comercializa é o ISG Provider Lands. Tem muita informação sobre a diversidade de relatórios que a gente tem lá, que vão desde, como eu comentei, cloud, gestão e administração de sistemas, até temas específicos como automação, como analytics, cybersecurity, enfim, nós temos lá mais de 30 relatórios disponíveis. E também podemos ajudar vocês nesse processo, na condução dos workshops com fornecedores. Isso é uma experiência nossa muito grande, já que a gente não atua implementando soluções e desenvolvendo soluções. A TGT Consult ela é isenta nesse processo. Então, a nossa expertise é no processo de suprimentos. E com isso a gente pode ajudar vocês também, se for o caso, na condução desse processo, desde a seleção dos fornecedores, a condução dos workshops, a criação da documentação e a avaliação das respostas, até a criação e o apoio na escrita do contrato em si, com suas cláusulas SLAs ou OLAs, enfim, os termos que foram definidos para esse processo de compras. Novamente, espero que tenha sido útil, espero que vocês estejam pensando em mudar os seus processos de aquisição de tecnologia e até a próxima.